Boa noite, meninas. Que a paz do Senhor Jesus esteja na tua vida, na tua casa. Muito obrigada por você que conseguiu chegar aqui nesse sábado. Às vezes você tá cansada, chegou do trabalho ou gostaria de aproveitar o seu dia, mas você falou, né? Vou assistir a penúltima aula que é sobre o pilar dos negócios para você que é empreendedora, é empresária, ou até mesmo para você que trabalha como CLT, tem a sua empresa, quer fazer uma transição para ser empreendedora. Então continua aqui nesse canal, continua nessa aula ao vivo. Lembrando que cada vez que você participa de uma live, participa de uma imersão, você consegue cada vez mais aprender algo novo. Então lembre-se, o tempo que você está investindo aqui no meu canal, Bruna Cabral Renascer Empreendedora, nos 7 passos da pirâmide do sucesso, não é perca de tempo. Você vai ter a recompensa no seu resultado, no seu casamento, com você mesma. E o melhor de tudo, você vai conseguir também garantir 100% o certificado de autoconhecimento. Então vamos lá? Ó, aqui na tela eu deixei para vocês a apostila. Provavelmente se você já conseguiu imprimir a sua, para você poder entender melhor sobre o mercado, né, sobre empreender, porque todos têm uma estratégia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do McDonald's. Eles têm uma forma de mirar nas pessoas corretas, pela coloração, a plataforma o qual eles trabalham para conseguir alcançar cada dia mais pessoas, por mais que aquela pessoa seja saudável, eles conseguem fazer uma adaptação em alguns sanduíches, em alguns cafés da manhã. Então, quando ele vai trabalhar o seu público, tudo é relacionado a público, ele começa a pensar da seguinte forma: eu preciso mirar. Então, ele tem um público infantil, como o McLanche Feliz, que vem aqueles brinquedos que eu lembro quando eu era criança, tinha uma coleção. Era brinquedo horroroso, era muito feio, mas eu tinha. E eu lembro também que eu só comia batata. Era batata, o suco e o sorvete. Mas eu amava ter aqueles brinquedos, ter a coleção. Antigamente tinha aquele hack e eu fazia a coleção. Amava. Depois fui crescendo e vi que aquilo ali era só pela misericórdia. Era uns desenhos horrorosos, mas eu queria ter. Então eles têm um público do McLanche Feliz, que é a criança. Ele tem um público adulto. E na maioria das vezes, o público deles não é só adolescente, não é só juvenil. Eles têm um público também de pessoas que têm de 30 a 50 anos, aquela pessoa que quer fazer um lanche rápido, aquela pessoa que gosta de um sorvete. Então eles não trabalham só com um público único. Eles miram na criança, no público juvenil, né, de adolescente a jovens, e no público sênior também. Porque, por exemplo, por mais que eles não queiram comprar um hambúrguer, eles querem comprar um sorvete. Se eles não querem comprar a batata frita, no período da manhã, eles têm o quê? O café da manhã. Então, você precisa aprender a mirar diretamente no seu cliente. Por exemplo, minha voz começou a travar, desculpa. Então, por exemplo, você precisa pensar em mirar em quem? Quem é o seu público hoje ou vários públicos que você tem? Para cada público, você vai ter um produto diferente, um atendimento diferente, ou vai ser o mesmo produto para vários públicos? Porque isso fica uma confusão. Por exemplo, o que eles fazem para atrair as crianças? O público infantil. Eles colocam hoje um danoninho, uma batata pequena, eles colocam um suco pequeno, colocam ali um hambúrguer pequeno. Mas o que vai atrair a criança é o brinquedo. É o ponto fraco da criança e dos pais. Porque às vezes a criança, assim como eu não gostava do lanche, mas eu queria o brinquedo. Então, com o comercial, daqueles desenhos, aqueles brinquedos, atraía. E como os meus pais costumavam me levar no Mac, então eu já pegava o brinquedo. Nem sempre tinha o brinquedo que eu queria, mas eles colocavam outras opções de brinquedo e tinha que escolher um, senão você ia estar pagando à toa. Então, por exemplo, eles têm um foco que é a criança
que é, por exemplo, suponhamos que isso aqui é um brinquedo, é um marca-texto. Tem um brinquedo para atrair aquela criança, ok. No próximo público, ele vai pensar em atrair as pessoas pela quantidade. Ao invés dela almoçar em plena sexta-feira, compra um McLanche, compra 2 hambúrguer por R$ 25 e ganha um refri. Então ele consegue atrair através dessa comunicação, da coloração. Eles conseguem trabalhar diretamente com o público através de um brinquedo, através da economia. É como se fosse um gatilho ali de escassez, né? Compre 2, pague menos e você vai ganhar mais e ainda vai ganhar um refrigerante ou uma água. Várias vezes eu já fui comprar sorvete e a moça me empurrando para comprar uma água. Eu, não, obrigada. Aí, se você acrescentar mais R$ 3, você ganha uma água. Então, automaticamente eles fazem vendas sobre vendas, já mirando naquela pessoa. Por quê? A partir do momento que a gente toma um sorvete, dá vontade de tomar água, principalmente se o sorvete for muito doce. Então já tem estratégia. Você toma o sorvete e em seguida já tem uma água ali com você. E ela sempre usa um gatilho de só você acrescentar R$ 2, R$ 3 que você já garante a água junto. Então é uma venda sobre venda. E muita gente acaba comprando porque vem aquela sede, principalmente quando tá passeando, às vezes não anda com a garrafinha de água e sai comprando, né, onde consegue. Então vamos lá, mirar. Então o McDonald's atrai. Primeiro ele mira, depois ele atrai diretamente para as pessoas ir até eles. Como que eles fazem? Hoje tem a rede social, que fica muito mais fácil. Tem anúncio na televisão, tem o outdoor, né? Cada empresa usa a estratégia, principalmente uma forma que eles conseguem atrair com o concorrente que é o BK. Eles sempre estão fazendo propagandas de uma certa forma como se tivesse ofendendo a outra empresa, mas ao mesmo tempo os dois favorecem um ao outro. Porque quem gosta muito do BK, às vezes não gosta muito do McDonald's e vice-versa. Mas eles estão o tempo todo fazendo anúncios semelhantes para atrair e para ofender a outra empresa. Então eles miram no público-alvo. Os dois trabalham com praticamente o mesmo público, porque as ideias elas são bem semelhantes, né? Que cada empresa trabalha. Eles miram, atrai o cliente de uma forma até a sorveteria deles, até a parte, né, que é a sobremesa, atrai as crianças, porque quando a criança passa ali, vê aquele sorvete, ela faz aquele drama, eu quero aquele sorvete, eu quero aquele sorvete. E na maioria das vezes a criança nem termina de comer o lanche, tomar o sorvete, mas a imagem que eles deixam ali sobre a empresa é uma comunicação. Então eles conseguem mirar, atrair e através disso eles criam o quê? O relacionamento. Com cada público eles criam um relacionamento diferente. Por exemplo, quando você vai vender os seus produtos, você só pensa em vender? É claro que todos nós queremos vender. Não adianta falar, não, eu não quero vender. Como é que você vai pagar suas contas? Como é que você vai fazer investimento? Como é que você vai crescer se não ter ali as vendas? Até quem faz cobrança também está vendendo. Então, você precisa pensar nos 3 objetivos principais. Mirar, atrair e relacionar. Você precisa criar uma conexão com o seu cliente. Não adianta você querer fazer um bolo sem a massa do bolo, sem os ingredientes. Não adianta você querer o resultado final se você não mirou no cliente, não atraiu, não fez ele chegar até a sua loja, até o seu salão, até a sua joalheria. Não adianta você querer simplesmente vender, porque o cliente sente quando a gente apenas quer vender e não solucionar o problema dele. O Mac e o BK, eles solucionam o problema de quem está com fome, de quem está ansioso, de quem simplesmente olha e fala, eu tenho R$ 10 aqui, vou comprar um sorvete. Eu tenho R$ 25 aqui para me comprar aquele lanche que está na promoção. Então, eles criam um relacionamento através de comerciais,
através da estrutura. A comunicação deles, principalmente no shopping, é de todas as formas. Você entra no shopping, a primeira coisa que você vê é uma banquinha deles, né? Eu não sei exatamente agora o nome, fugiu. Tem ali o McDonald's. Tem o BK, que é o quê? A sobremesa, que fica já próximo da região da Praça da Alimentação. Fica próximo de uma região onde você é a primeiro passo que você dá no shopping, você já vê. Então, eles já criam um relacionamento, eles já te recebem. A primeira entrada do shopping, praticamente o que você vê, sempre é algo relacionado à comida, sobremesa, sorvete. Sempre tem alguém ali panfletando. Olha, hoje nós estamos com promoção. Aí você pega, rasga aquela partezinha e vai lá. Por quê? No seu consciente está na promoção. Só que se você for parar para analisar, às vezes nem tinha promoção. Mas ali a informação que você viu rápida fez o seu consciente falar, opa, vou aproveitar, porque se for em outro lugar vai ser mais caro. Coloca nos comentários. Como que você tem feito para mirar, atrair e criar uma relação com seus clientes? Como que tem sido a sua conexão? Você tem feito de tudo, mas não está conseguindo? Ou você tem feito de qualquer jeito? Porque a gente precisa fazer sempre essa avaliação. Porque por várias vezes eu tenho falhado, por várias vezes quando eu trabalhava até como CLT, eu errava, porque eu tenho que vender, bater meta, e no final, às vezes, eu deixava tanto isso aparecer para os meus clientes, que no final eles não compravam. No final, eles não compravam, não, depois eu compro, sem criar uma relação. E cada cliente, você tem que criar uma relação diferente. Cada público, você tem que criar uma relação diferente. Então, sempre que você pensar no método marca para a sua empresa, você tem que pensar, o que é que eu estou vendendo? Para quem que eu estou vendendo? Para quem que eu quero vender? Com quem eu quero me relacionar? Tem que ter toda essa análise justamente para você não mirar no público errado. Para mim fazer essas lives que eu estou fazendo, eu tive que mirar em mulheres. Eu tive que atrair de uma certa forma através de vídeo, banner, divulgação, áudio, grupos. E a maioria das vezes as pessoas elas nem te conhecem. Mas se você foi simpática, se a sua fala foi coerente com o que ela está vivendo, então é uma forma de você atrair. Quando eu mando áudio para cada pessoa falando o nome dela, oi Bárbara, tudo bem? Aqui é a Bruna Cabral, eu vou fazer uma imersão tal dia e eu gostaria de ter a tua presença. Eu falei o nome dela. Então eu já estou criando uma relação. Eu já estou me relacionando com aquela pessoa para que hoje ela estivesse aqui na imersão dos 7 dias, que é diretamente para quem quer empreender, quem quer ali buscar o autoconhecimento. Então eu tive que mirar no público de mulheres. Eu tive que atrair essas mulheres por vários ângulos: igreja, redes sociais, grupos, Facebook, YouTube, o Instagram, o WhatsApp. Então eu tive que atrair várias pessoas por vários lugares. Porque se eu pensar em atrair algumas pessoas só em um lugar, talvez hoje não teria ninguém. Talvez eu não teria ninguém assistindo essa live hoje ao vivo. Então eu tive que criar uma relação. Com cada pessoa eu tive que conversar de forma diferente. Algumas foram difíceis, outras foram mais fáceis, mas com cada pessoa a relação foi diferente. Porque a comunicação com aquela pessoa não é a mesma que eu usei com outras pessoas. Então, cada pessoa você vai ter que se relacionar de uma forma diferente. E um dos princípios é sempre você falar o nome da pessoa. Fala o nome da pessoa com convicção, entenda um pouco sobre ela, faça ali uma breve investigação para que você possa se relacionar com aquela pessoa. Depois de relacionar com essas pessoas, eu consegui converter essas pessoas para que elas se inscrevessem. Então eu tive que mirar, atrair, criar relação e depois eu tive que converter ela a clicar no link para se inscrever e participar do grupo. Porque teve várias pessoas que eu consegui ter uma relação, elas clicaram no link, mas quando clicou no link elas
eu não consegui converter, porque talvez para ela ela já tenha passado dessa fase, ela esteja numa fase acima do que eu, então o conteúdo que eu iria passar para aquele público talvez não iria interessar. Então a gente precisa pensar como que eu posso converter aquele lead, né, que são clientes novos, cliente frio, cliente quente. Cada pessoa tem uma dor. Cada pessoa tem um problema, tem uma dificuldade. Qual é a dificuldade que eu vou resolver? Hoje, a minha imersão, o meu foco principal é pilar do autoconhecimento, pilar familiar e o pilar dos negócios. Se a pessoa ela não quiser saber sobre isso, eu não vou conseguir atrair ela. Porque ela quer saber apenas sobre como ficar rica. Talvez ela queira aprender mais sobre outro assunto, e esses assuntos para ela não interessam. Então, conseguir converter esse tipo de pessoa é mais difícil. E eu não posso obrigar e nem forçar essa pessoa a estar aqui, mas eu posso criar um vínculo e falar, olha, talvez se você buscar se autoconhecer melhor, os seus investimentos, os seus negócios, vai ficar mais estruturado. Então, converter é uma das fases mais difíceis, né? Porque às vezes você conseguiu criar uma relação, mas o cliente não comprou seu produto, o cliente não clicou no link para se inscrever, o cliente não quer participar da live. E por último, né, depois de você converter, né, pensando do lado positivo, conseguir converter aquela cliente para clicar no link e participar. Agora é a parte de atender. O atendimento é o seu cartão de visita. A primeira imagem é a que fica. Não adianta. Se você foi bem atendido ou mal atendido, é sempre a primeira visão, o primeiro atendimento que vai ficar ali para aquela pessoa. Isso acontece o tempo todo. Você vê a forma que a pessoa está atendendo, a forma que a pessoa fala, a postura, a veste, a maquiagem, o jeito de falar, o cabelo arrumado, o seu jaleco. Então, tudo é comunicação, tudo é atendimento. Principalmente você mexer ali com a parte do ego do seu cliente. O que é mexer com o ego do seu cliente? Não é você bajular, não é você insistir, mas é você falar o nome dele, olhar olho no olho. É você fazer uma autoanálise crítica assim que você vai atender o seu cliente para entender a necessidade e como que você, com seu produto ou serviço, vai poder solucionar para fazer um atendimento final. Por exemplo, se você vende roupa, para quem que você vende roupa? Qual é o estilo? Qual é o seu público? Você vende roupas evangélica, moda evangélica? Logicamente, você não vai atrair o público de uma pessoa que gosta de sertanejo, porque as vestes são totalmente diferentes. Você vende joias. Você tem que estar sempre ali analisando que tipo de joia combina com o perfil daquela pessoa. Porque não adianta eu olhar e falar assim, nossa, esse brinco, esse colar combina com você e aquele brinco não tem nada a ver com aquela pessoa, com a personalidade da pessoa. Então você pode analisar e falar assim, olha, eu vi que você gosta de usar um brinco, mas você gosta de brinco mais discreto. Eu vi que você não gosta de usar pulseira, mas eu vi que você gosta de usar colar. Olha, coloque esse colar em você, como é que vai ficar? Se aquela cliente está confusa até mesmo no vestuário, não fique empurrando roupas que não combinam com ela, ou a roupa mais cara. Olha o perfil assim, ó, faz aquele checklist de olhar, entender a fala da cliente, o posicionamento da cliente, observar o corpo, o olhar da cliente e falar, olha, eu tenho uma roupa que combina com você. Se você olhar, talvez você não vai sentir tão bem, mas se você colocar no seu corpo, você vai sentir a diferença. Então você já está conquistando o cliente, fazendo ele provar aquela roupa. Você já está olhando o seu cliente para ver se aquele brinco, aquele anel, aquele colar combina com aquela pessoa. Porque a gente tem que analisar também a personalidade do nosso cliente. Os nossos clientes estão em comunicação o tempo todo. Se ele está gostando, se ele não está, se ele quer comprar ou se ele não quer. Também tem muitos casos em que você consegue mirar, atrair, relacionar, converter e atender.
Só que nem sempre você conseguiu gerar uma outra venda, não conseguiu gerar compra, né, do seu atendimento, dos seus produtos, porque tem um momento que o cliente sim está sem dinheiro. Já aconteceu diversas vezes de eu querer comprar uma mentoria, serviços, produtos e estar, infelizmente, sem o dinheiro. Mas isso não significa que eu não gostei. Significa que naquele momento eu não tinha o dinheiro. Mas só da pessoa ter feito um atendimento excelente, do início ao fim, já faz com que você queira voltar. Aí fica assim, opa, agora eu tô com dinheiro, eu vou voltar naquele lugar daquela pessoa que fez o atendimento de excelência para que hoje eu possa ter aquele problema resolvido. Então, o tempo todo nós estamos resolvendo problemas. Para quem, por quê e como que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou solucionar e resolver esses problemas para os meus clientes? Então, novamente, para você deixar bem registrado, você tem que mirar, atrair, você tem que criar conexão, relacionamento, converter e atender esses clientes. Lembre-se, é necessário a gente respeitar o processo. Respeite o processo, por mais que você esteja começando agora, por mais que seja pouco, respeite o processo. Gravar durante 7 dias não é fácil, porque você não sabe quantas pessoas vai estar te assistindo, quantas pessoas vai entrar no grupo, se o seu conteúdo vai ser relevante para aquelas pessoas. Mas eu falei, eu vou tentar. Não tem como a gente criar expectativa se a gente não entrar com ação. Se eu não tivesse feito as lives, se eu não tivesse feito todas as gravações, como é que eu ia saber? Se eu não tivesse feito a divulgação, se eu não tivesse feito a minha parte, como é que eu ia saber se eu ia conseguir ou não? Então, tudo é uma forma da gente olhar, analisar quem é o seu cliente ideal. Quem são as suas personas? É o público infantil? Então, trabalha no público infantil de uma forma que você trabalhe a mente da criança e a mente dos pais das crianças. Por quê? Ele não vai comprar. A criança não tem o dinheiro para comprar, mas tem um gatilho de pai, compra para mim. Mãe, eu quero. E aí você tem que convencer a criança e os pais. Ou se a criança estiver com o avô, com a avó, porque aí fica muito mais fácil de você conseguir concluir a sua venda. Então, para analisar sobre esse cenário. Eu já quero falar aqui para vocês também, eu só vou diminuir a minha tela para aparecer bem para vocês. E se vocês quiserem também dá para acompanhar na apostila. Deixa eu só aparecer aqui. Pronto. Ó, então vamos falar sobre o método SMART. Como é que funciona? É de uma forma onde a gente possa solucionar problemas. É uma forma em que a gente possa agregar todas as nossas fontes de ideias. Como assim as fontes de ideias? Você já passou por aqueles dias que você tem um monte de ideia, você acorda assim naquele dia ou aquela semana super criativa, super criativo, e aí você fica, o que eu vou fazer com tanta ideia se eu já tentei várias ideias e não deu certo? Então, o método Brainstorm Smart é uma forma de você trabalhar de forma inteligente as suas ideias. É como se você pegasse cada ideia, fizesse ali uma anotação e colocasse na mesa. Colocou na mesa e você vai analisar. Essa ideia aqui é boa para isso. Essa outra ideia para os meus negócios é boa para essa situação. E aí você vai modelando. Porque se você não parar para estudar a sua ideia, não vai adiantar nada e acaba ficando um acúmulo de ideias para nada. Porque gera uma frustração quando você não sabe organizar as suas ideias. Você já ouviu falar sobre esse método? Se você já ouviu falar, você já colocou em prática? Então eu vou começar a falar para vocês, parte por parte, de uma forma que fique bem compreensível. Então, sempre que você tiver uma ideia, coloca essas ideias, anota. Por exemplo, eu gosto muito de fazer rascunho. Rascunho e desenho, né? Eu não desenho bem, mas eu faço os desenhos para a ideia fluir ainda melhor. Então, o que eu faço?
vou anotando e vou colocando em prática. Vou anotando e vou colocando em prática. Tem muita ideia minha que já deu muito errado, porque eu não insisti. Tentei de um jeito, não deu certo, aí eu desistia. Tentava de uma outra ideia, não dava certo. Por quê? Eu fazia as coisas de qualquer jeito, eu não parava para analisar. Tem ideias que para o meu negócio hoje não dá certo, mas eu posso vender a minha ideia para uma outra empresa. Só que tudo isso tem todo um processo. E qual é o processo? Vou compartilhar com vocês, já está na tela. Vai ter algumas partes que vai estar escrito em inglês, mas dá para compreender. Eu coloquei o resumo, bem mesmo resuminho, de cada informação, de cada título, para que você possa compreender e analisar todo o seu cenário. Por exemplo, nós precisamos especificar o nosso destino. É o primeiro. Nós precisamos saber o destino, igual a aula que a gente viu, né, no slide anterior. A gente precisa mirar e atrair. Mas eu preciso mirar em quem? Eu preciso atrair quem? E esse método ele fala justamente sobre isso. Quando você tem aquela ideia, aquela criatividade, você precisa saber exatamente o que você quer. Você precisa entender quais são os detalhes principais. Por exemplo, para cada peixe, eu tenho que usar uma vara de pesca diferente. Não adianta eu querer pescar um tubarão usando a mesma vara de pesca para pegar uma sardinha. Não tem como, gente. Toda vez que você vai mirar num cliente, toda vez que você vai pescar um cliente, você tem que pensar qual é a vara ideal para que eu possa pescar aquele cliente. Então você precisa ter essa análise de detalhes, números, desenvolvimento e fazer uma análise. E lembre-se, se você não conseguir fazer tudo sozinho, você pode sim pedir ajuda, mas saiba para quem você vai pedir ajuda. Saiba fazer uma análise até onde você consegue fazer sozinho. Por quê? Por várias vezes eu tentei fazer tudo sozinha e infelizmente deu tudo errado. Por quê? Porque tinha detalhes que eu não sabia fazer e não pedi ajuda. Então eu parava com aquela ideia, parava com aquele cenário e não conseguia desenvolver nada. Então, tira essa trava de você querer fazer tudo sozinho. A gente sabe que o começo é muito complicado. A gente sabe que às vezes pedir ajuda não é tão fácil, mas sempre tem alguém que pode nos socorrer, principalmente se a ideia for boa. Mas a ideia só é boa depois que ela é aprovada, depois que ela é aplicada. Segundo passo é a bússola, no caso, para onde é que eu vou? Eu preciso analisar essa bússola para que ela me dê um norte. Como que eu posso medir essa ideia? Para onde é que eu posso levar essa ideia? Para quem que eu posso levar essa ideia? A bússola é aquilo que você vai buscar e vai alcançar. O que eu posso alcançar com essa ideia? Qual é a medida certa que eu posso usar para começar a atrair? E conforme você vai analisando o seu destino, para quem você quer, a bússola que vai te dar o norte do seu destino, do seu cliente ideal, através das suas ideias, como é que você vai fazer? Então você vai anotar qual é o norte que eu tenho, como é que eu posso alcançar, e não significa que no meio do caminho você não precise alterar. No meio do caminho, você vai precisar fazer várias alterações. Hoje, nessa live, eu tive que fazer várias alterações até chegar de uma forma correta. Nas próximas, o assunto vai estar melhor, as gravações estarão melhor, o áudio estará melhor. Então, é uma forma da gente analisar e começar. O que eu tenho hoje? Como é que eu posso começar hoje? Qual é a forma que eu tenho hoje? Então, use já o que você tem e ao longo do caminho você vai melhorando. Se você for naquela ideia de querer melhorar tudo no início e deixar 100%, você trava. Porque você vai falar assim, não tá bom, não tá bom, não tá bom, e trava, e acaba não fluindo. Vamos no terceiro passo, que fala sobre o que é alcançável, que são as jornadas das nossas ações. É um ato de coragem.
É um ato de você agir, porque boas ideias elas são aprovadas quando elas são testadas. Não adianta ter uma boa ideia se você não agir, se você não tiver coragem. Nada vai adiantar uma boa estratégia, uma boa ideia se você não agir e não colocar ela em prática. Vou até aparecer aqui. Acho que foi. Não adianta, de forma alguma, você acordar cheia de ideias, tá inspirada, sair de uma imersão, saiu da palestra, de um network inspirada, cheia de ideias, se você não colocar em ação. Eu tive essa ideia de fazer a imersão e por várias vezes eu pensei em desistir. Eu falei, eu só vou saber se essa ideia vai dar certo se eu agir. Por alguns dias me faltou coragem. Por alguns dias me faltou ação. Por alguns dias eu fiquei pensando, nossa, mas quem é que vai assistir? Quem é que vai estar online? Mas eu precisei colocar tudo isso em prática. Eu precisei agir. Eu precisei pensar para quem, qual que seria a minha bússola, qual que seria o meu norte, qual seria o caminho. Então eu precisei buscar ali metas alcançáveis. Precisei ter ação, divulgação e o principal, né? Gravar, fazer aquilo ao vivo, fazer uma comunicação onde a internet podia cair, algo podia travar, o vizinho podia gritar, o cachorro latir, mas eu falei, eu tenho que ir. Porque se eu pensar nesses detalhes, esses detalhes vai me fazer parar, vai me fazer travar e eu não quero isso. Então, coloque metas alcançáveis, jornada de ações. O primeiro passo é você organizar as ideias, ver quem pode te auxiliar, te ajudar. Eu não tenho ninguém. Vai pro YouTube. Porque várias vezes eu também tinha alguma dúvida, alguma coisa que as pessoas à minha volta não iam poder me ajudar. Então, eu corri pro YouTube. Eu falei, é lá que eu vou conseguir ter um caminho mais estruturado. Então, coloque ali na sua jornada de ações. O que você vai fazer para chegar lá? Por exemplo, o que eu fiz para chegar até aqui? Eu divulguei, eu tive que gravar, tive que fazer aqui as aulas junto com vocês, tinha que fazer o quê? Um grupo, tinha que fazer a apostila. Então, eu fiz coisas no meu limite, no que eu podia alcançar. Falei, bom, eu tenho que fazer isso daqui, tem muita coisa para melhorar, mas eu preciso começar. Então a minha jornada foi organizar as minhas ideias, organizar as minhas estratégias e ter um norte. Para quê, para quem e como. Então, organizando esse cenário, eu tive que estabelecer esses três principais, que é qual é o destino, qual vai ser a minha bússola do norte, né? Qual que vai ser o norte que eu vou? Como é que eu vou conseguir fazer? E a jornada de ações. Estudar, buscar uma comunicação assertiva, buscar uma comunicação que interaja com vocês, uma comunicação que eu possa conversar abertamente com cada pessoa, tanto com pessoas que eu conheço, como com pessoas que também estão aqui e que eu nunca conversei, né? E agora a gente tem que ir ali para a recompensa. A recompensa é a sua motivação. Tem que valer a pena o seu esforço. Eu sou focada muito em resultado. Se eu faço e não tenho resultado, eu desanimo. É algo que eu tenho trabalhado muito, porque você se esforçar para comprar o produto que o seu cliente quer, você se esforçar para fazer o melhor atendimento, para fazer uma live, para você fazer um curso para fazer aquele atendimento, aí você, poxa, eu fiz tudo isso e não tive nenhuma recompensa, a motivação ela cai. Só que se a gente for viver o dia vivendo por motivações, é claro que a gente vai desistir. Porque a gente vai procrastinar, vai vir crenças limitantes, vai vir a questão da escassez, né? Principalmente a mentalidade. Então, quando a gente pensar na motivação, a gente vai estar sempre focado o tempo todo em resultado. Mas
não significa que a gente não tenha que focar nisso, porque a gente quer. Mas e se, por exemplo, todo aquele esforço que você fez não teve o resultado que você queria, ao invés de você desistir de primeira, analisa o que você pode melhorar. Porque depois desses 7 dias, eu vou ter que fazer uma análise, vai ter um formulário onde eu vou também receber críticas, elogios e falar, eu preciso melhorar nisso. Já tem alguns detalhes que eu falei, eu preciso melhorar muito nessa parte. Então, na próxima vai ser melhor para que eu possa alcançar mais pessoas, mas o primeiro passo foi agir. Agora, os resultados, a recompensa, a motivação é algo que eu tenho que buscar dia após dia. É claro que tem dias e tem semanas que a gente não tem motivação para nada. E tem dias que a gente tem motivação para tudo. Mas a gente precisa agir sempre com equilíbrio, né? Porque a recompensa ela vem. Só que nem sempre vai vir a recompensa que a gente está pensando e acaba gerando uma frustração. Então, tira essa frustração, vai agindo, vai fazendo as coisas acontecer, vai buscar inspiração, vai buscar direcionamentos, analisa todo o cenário quantas vezes forem necessárias e não espere tudo estar perfeito para você começar, tá bom? E por último, deixa eu só colocar aqui. Por último, você precisa decidir data, prazo, horário. Porque quando eu tive a ideia de fazer a imersão, eu falei assim, eu preciso definir a data. Eu falei, vai ser dia 10 de fevereiro, às 20 horas, do dia 10 até o dia 16. Porque se eu não tivesse colocado data, eu ia o quê? Procrastinar. Ah, não tá bom ainda. Não fiz a apostila, não fiz o slide, não estudei, não tenho tempo para fazer. Coloca uma data. Coloca uma data porque até ali você tem que entregar algo. Eu tenho que entregar algo porque eu coloquei prazo. Eu coloquei meta, eu coloquei ali o objetivo de que até essa data eu vou entregar o produto, vou entregar o serviço. E o cliente, ele gosta disso. Todo cliente, ele gosta de falar assim, não, eu não tenho produto aqui, mas eu vou fazer o pedido para você. Suponhamos que o seu cliente, ele quer... Opa, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu aumentar. Pronto. Suponhamos que o seu cliente, ele quer esse canetão. Ele quer esse canetão, mas não tem no seu estoque. Você vai perder a venda? Ou você vai falar assim, olha, eu consigo, e ele vai chegar dia 16. Se você quiser, você já pode pagar 50% agora, e no dia que você for fazer a retirada, você paga o restante. Quando você coloca data, prazo, limite para o seu cliente, e até mesmo para você, para os seus projetos, traz a segurança de que você precisa entregar. Eu poderia ter feito o quê? Colocado a data para o final do mês de fevereiro e eu ia ficar protelando, mas quando fosse no dia 30 eu tinha que entregar alguma coisa. E eu falei, eu preciso colocar uma data. E eu amo a data, o dia 10. O dia 10 para mim é um dia muito especial. O dia 10 é algo que eu falo assim, não, o dia 10 e quarta-feira para mim é algo extraordinário. Não sei se você tem uma data específica, tem um dia específico que você gosta, mas coloca isso nos seus objetivos, ter data, prazo, horários, para você se organizar. Então, essa forma de você poder estudar é uma forma prática. Opa. Pronto. É uma forma prática de que você pode se organizar de uma forma rápida, sem burocracia, sem investir muito o seu tempo. É uma forma que você pode fazer, inclusive no seu celular. Você pode fazer o seu rascunho e eu vou repassar aqui para vocês. Então você precisa ali ter o seu destino. Você precisa ter a sua bússola. Qual é o norte? Para onde você vai? Para onde que você quer? Você precisa ter ali metas alcançáveis. E você precisa, nessas metas alcançáveis, ter a jornada de ações. Cada dia você precisa ter uma ação para que o seu objetivo seja alcançado. Com o objetivo alcançado, a gente precisa pensar em recompensas, nós precisamos ter ali
uma porcentagem de resultado. Nós precisamos analisar o cenário para melhorar o que precisa ser melhorado e colocar data, limite, prazo, horário. Analisa suas ideias, analisa todo o seu cenário para que você não seja frustrado pelas suas próprias ideias, assim como eu já fui. Colocar tudo de uma forma desorganizada e depois não conseguir colocar as ideias em prática. Por quê? Ansiedade, querer fazer tudo sozinha. E aqui eu preparei para vocês um plano de ação. A gente consegue, inclusive, fazer esse plano de ação juntas. Você imprimiu a sua apostila? Coloca nos comentários se você imprimiu, não imprimiu, vai imprimir. Se o áudio estiver ruim, eu preciso que vocês se comuniquem, porque às vezes eu falo um pouco baixo ou eu acabo falando muito alto, tá bom? Vocês já fizeram um plano de ação? O plano de ação é algo que começou a fazer parte da minha vida, desde que eu comecei a estudar sobre mentoria, desde que eu comecei a ter a minha empresa. Claro que nem sempre o plano de ação dá certo, mas é uma forma de você evitar alguns erros ou de você conseguir enxergar algumas falhas, principalmente as nossas falhas. É uma forma da gente enxergar os nossos objetivos de uma forma bem ampliada. Por exemplo, no seu plano de ação, você vai colocar o seu nome, você vai colocar o nome da sua empresa. Se você tiver mais de uma empresa, coloca a principal que você quer trabalhar e depois você pode fazer uma por uma, para a gente conseguir preencher juntas, tá? Vamos lá, por exemplo. Pronto, assim fica melhor para explicar. Por exemplo, no seu plano de ação, você vai colocar o seu nome completo, o nome da sua empresa. Do lado, você vai ver lá algumas colunas que você precisa preencher. Lembrando que se você preencher ou não, vai fazer um impacto e diferença na sua vida. Bruna, mas eu ainda não tenho a minha empresa. Eu tô fora do mercado já tem muito tempo, não sei se eu vou voltar a trabalhar, não sei se eu quero ter a minha empresa de novo. Coloca então pelo menos esse plano de ação, um planejamento para você voltar a trabalhar para uma outra empresa ou um planejamento de vida. Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão me assistindo que ainda não tem a sua empresa ou até mesmo que não quer, mas que por algum motivo quis participar para ter um norte, uma visão de vida. Então, se você não tem empresa, não tem problema, mas você pode preencher como um plano de ação para a sua vida pessoal. Eu já fiz muito isso também, de ter ali um plano pessoal de como que eu quero alcançar os meus objetivos. E se você analisar, todas as aulas ela tem ali uma coerência, porque não adianta eu fazer um plano de ação sem primeiro me resolver. Não tem como eu fazer um plano de ação sem pensar no meu público, na situação, no problema, na dificuldade. Então, no plano de ação é o último passo. Por que é o último passo? Porque eu já entendi quem eu preciso mirar, quem eu preciso resolver para fazer toda essa análise do meu cenário do plano ideal, tá? Então, do lado você vai ver lá qual é o diferencial, qual é o seu diferencial como pessoa e qual é o seu diferencial na sua empresa. Deixa bem aqui do lado para ficar mais fácil. Então, por exemplo, seu lado pessoal. Qual é o seu diferencial? Você é uma pessoa comunicativa, extrovertida, alegre, ok. Diferencial da sua empresa. A minha empresa, ela trabalha com atendimento personalizado. Não é o mesmo atendimento para todos, porque cada cliente tem um problema e uma situação diferente e a comunicação também é diferente. Então, o diferencial. A minha empresa faz entrega para o meu cliente até meia-noite. A minha empresa tem um atendimento personalizado. A minha empresa tem loja virtual, loja física, atendimento online e atendimento presencial. Coloca também esse diferencial. E você vai colocar pelo menos 4 motivações que você tem no seu lado pessoal, na sua vida. E qual é a motivação para a sua empresa?
Então, por exemplo, você pode dividir 2 motivações para o seu lado pessoal e 2 motivações para o seu lado empresarial, para a sua empresa. Quais são as motivações que te guiam? Quais são as motivações que vai te direcionar cada dia mais? Por que é necessário a gente colocar e anotar essas motivações? Porque no dia que você estiver desmotivado, você vai pegar esse papel e vai reler quantas vezes forem necessárias, porque senão você vai desanimar. Eu falo isso por experiência própria, de todas as vezes que eu procrastinei, todas as vezes que eu desanimei, e a ideia era incrível, mas pela minha falta de direcionamento, um pouco do meu orgulho de não buscar ajuda, deu tudo errado, né? E uma hora aprende. Então, por exemplo, deixa eu agora vir para o outro lado. Anotou a parte de cima? Agora você vai para a sua situação atual. Essa planilha é semelhante àquela que você preencheu no início da aula, né? O seu cenário atual e o seu cenário ideal. Mas agora o que você vai anotar é a situação atual da sua empresa, dos seus negócios. Como é que está a situação atual dos seus negócios? Está bem? Está ruim? Faz anotação. Por exemplo, faz uma análise por mês. Quantos clientes você tem atendido? Qual tem sido o nível de vendas? Qual tem sido ali as suas dificuldades? E do outro lado, você vai colocar a sua situação ideal. Essa situação é ideal para que eu possa fluir, para que eu possa ter sucesso, para que eu possa ter um engajamento melhor. Então, você vai analisar. Situação atual é o que está acontecendo hoje, nos demais meses que já passou, o que aconteceu, né, na sua situação atual. E o cenário ideal é justamente tudo aquilo que você deseja que aconteça e que é necessário. Tem que acontecer isso. Esse é o meu cenário ideal. Então, por exemplo, o meu cenário ideal é que eu possa alcançar nas minhas lives, nos meus canais, 1 milhão de pessoas. É o meu cenário ideal. Mas o meu cenário atual hoje é alcançar 15 mulheres, 10 mulheres, 20 mulheres, 100 mulheres. Então eu tenho que analisar. A minha situação atual hoje é essa, mas eu quero chegar na minha situação ideal. Mas para mim chegar na minha situação ideal, eu tenho que sair um pouco da minha situação atual e planejar. Igual esse anterior aqui, esse slide anterior. Quais são as suas jornadas de ações para que você possa viver o cenário ideal? Porque não adianta eu querer um cenário ideal agindo igual ao cenário atual. A gente tem que ter esse consciente para a gente poder melhorar. Então, eu coloquei aqui 3 colunas para você preencher durante 3 meses. Por mais que você não me acompanhe mais, não esteja mais nas lives, você vai ter essa planilha para o resto da sua vida. Você pode imprimir quantas vezes você quiser. Então, lembre-se. O primeiro mês, nesse primeiro mês de fevereiro, você fez toda essa análise da sua vida, essa análise da sua família, toda essa análise da sua empresa. Você vai colocar suas ideias e estratégias. Se você quiser, pode preencher com lápis, porque aí você pode ir apagando se você precisar melhorar. Pode usar o verso da folha para você anotar. Tem gente que faz um texto. Eu gosto muito de colocar o resumo do resumo, porque fica mais fácil para mim memorizar. Então tá. Qual vai ser a sua ideia? Qual que vai ser a sua estratégia para você conseguir vender mais roupas? Eu quero vender mais roupas. Vamos lá falar aí sobre moda. Você vai analisar qual é a estação do ano. Você vai analisar como é que você vai chegar para essas pessoas. Então ali você vai colocar as suas ideias e as suas estratégias. Colocou? Perfeito. Desenvolvimento. Como que vai ser o desenvolvimento para me chegar através das pessoas no online? Tem as redes sociais. Eu vou tirar foto, vou fazer vídeo, vou fazer um vestuário todo dia, vou convidar pessoas diferentes. Como que vai ser o desenvolvimento? Ações estratégicas. Como é que você vai agir? Você vai fazer tudo sozinha esse vestuário? Você vai convidar outras pessoas? Vai ter uma data
que você vai colocar, por exemplo, promoção. Enquanto esses stories durar 24 horas, você vai ter um cupom de 24% de desconto. Então, enquanto aqueles stories durar, aquela pessoa vai receber aquele produto ou aquele serviço com 24% de desconto só naquele dia e enquanto os seus stories durar. Então, é uma ação estratégica, é um exemplo. Eu quero vender a minha mentoria. Para quem que eu vou vender e como que eu vou estruturar essa minha estratégia? Eu posso usar um atendimento de avaliação de 30 minutos até 1 hora, fazer ali, vasculhar a vida da pessoa, fazer o atendimento, entender quais são as dificuldades, quais são os potenciais e falar, com base no mapa estrutural que eu fiz para você, a sua situação é essa, a sua dificuldade é essa. Vamos fechar então uma mentoria de 90 dias para que você possa melhorar sua vida pessoal, a sua família e os seus negócios? Então, são estratégias que você vai precisar agir para o primeiro mês. Então, a primeira coluna é só para um mês. Aí você pode usar o verso, pode usar um caderno para você fazer mais anotações. Aqui é só um breve resumo do que você vai fazer no primeiro mês. Aí a gente vai pular agora. Chegou o mês de março. Ok. Você vai ver, vai analisar todo o seu plano de ação e vai mudando a sua situação atual e a sua situação ideal, porque a cada mês costuma mudar. E se não mudou é porque tem alguma coisa errada com as suas ações ou falta de ação, né? Não agir já é uma ação. Então, por exemplo, no mês de março, você vai usar a mesma estratégia? Você vai usar o mesmo desenvolvimento? Você vai usar as mesmas ações? Se a ação do mês passado deu certo, você pode usar também, mas precisa avaliar o cenário e melhorar. Não fazer do mesmo jeito, sempre melhorar. Fiz a ideia de fazer um atendimento gratuito e fechar a mentoria. Deu certo? Vou manter, mas eu vou melhorar. Deu certo, vai melhorando. Deu certo, vai adaptando. Porque cada vez que você vai adaptando, vai chegando novos clientes para você também e você vai se adaptando com novas estratégias, tá? Ok. Agora a gente chegou aqui no mês de abril. Você pode ir anotando os meses também, tá? Você vai fazer a mesma coisa. Analisar o que deu certo nas suas ideias, analisar o que deu errado, analisar a sua situação atual e a sua situação ideal. Por isso que é bom preencher de lápis, que você pode apagar ou pode imprimir mais de um, anotar a parte e você vai analisar. Opa, chegou o mês de abril, né? O melhor mês. O melhor mês do ano. Então chegou o mês de abril e você tá ali ou indo muito bem ou patinando. É a hora da decisão. Porque você ficar 3 meses, 90 dias, anotando e não ter um resultado é frustração, é desânimo, porque você quer ter um resultado. Então, a partir daí, você vai analisar o que deu muito certo, o que deu muito errado. E uma estratégia bem legal é você analisar qual é o dia da semana que você mais vende e qual é o dia da semana que você menos vende, qual é o dia menos produtivo. Qual é o dia que você não consegue assim produzir nada? Faz essa análise também. E aí você pensa, opa, segunda e quinta é o dia que eu menos tenho vendas, é o dia que eu menos tenho cliente. O que eu vou fazer? Lembre-se que você não precisa oferecer tudo de graça, não precisa colocar o tempo todo desconto, promoção, mas você precisa mirar, atrair e se relacionar com esses clientes para que eles possam, cada dia mais nesses dias, querer comprar algo com você, o serviço, o seu produto, joia, roupa, a sua marmita, de uma forma que você possa evoluir nesses dias. Então, você vai analisar ideias, estratégias, desenvolvimento e ações estratégicas. Lembre-se que você pode buscar inspirações em outras pessoas e faz do seu jeito, porque tudo aquilo que a gente faz copiado não fica legal, porque cada pessoa tem uma personalidade diferente, tem uma forma de enxergar as coisas diferentes, tá? E por último, eu deixei para vocês um quadrinho com anotações extra.
Essas anotações extras servem para você colocar as observações de coisas boas e coisas ruins que você pode analisar e levar para o outro cenário. Então, você fazer um plano de ação a cada 3 meses já é muito bom, porque você já tem um norte, você já tem uma bússola que vai direcionar você para esse mês, o próximo mês e o próximo mês. Então, se você puder, sinceramente, imprima. Vale muito a pena você fazer esse investimento de imprimir e fazer o plano de ação. A tabela tá pronta, a tabela tá ideal só para você imprimir. Se depois você quiser fazer adaptação, pode colocar. Você pode colocar lá a data, prazo, as suas jornadas de ações, pode colocar parcerias, divulgações, você pode acrescentar, mas para você ter uma base, para você não ficar patinando sem saber patinar, né? E já estamos chegando aqui na reta final e vamos falar sobre a qualidade dos seus negócios em 2025. Vamos falar de qualidade, vamos falar de coisas boas. Depois que você planejou, depois que você entendeu, tá na hora de você fazer um contrato com o seu negócio. O contrato com o seu negócio, ele é simples, assim como os demais. Você analisou, mirou, fez o seu plano de ação, você vai anotar. Você vai imprimir, é necessário imprimir, porque vai fazer um diferencial na sua vida. E de preferência, colhe esses papéis no seu guarda-roupa, no seu banheiro, na sua geladeira para você ler, para você lembrar o que você assinou, o dia, a hora e a sua assinatura. Na sua qualidade dos seus negócios em 2025, você vai colocar por ordem o que você tem buscado. Qual é o faturamento que você tem buscado? Você vai anotar, eu quero faturar em média mensalmente 10 mil reais por mês. Eu quero alcançar 10 clientes mensais. Eu quero alcançar um cliente por dia. Vai anotando ali qualidade nos seus negócios. Eu quero aprender a fazer investimento com os meus negócios para não ter só uma fonte de renda, mas ter várias fontes de renda. É uma forma de você agregar mais investimento, de você não ficar presa só com um serviço, porque se acontece alguma coisa, você já tem um outro investimento. Coloca na sua qualidade de negócio que você precisa de mentora espiritual, mentora para fazer investimento, mentora, uma terapeuta. Coloca ali nos seus negócios que você precisa de ajuda nas redes sociais, no YouTube, na forma de você se comunicar, na sua palestra, no seu desenvolvimento. Então, para a gente ter qualidade, a gente precisa sim de outras pessoas para nos qualificar. Um curso, uma palestra, um network. Eu preciso me conectar com mais pessoas que façam o quê? Eu avançar e não retroceder. Então, se precisar sair de ambientes que não vai te fazer mais fluir, porque chegou o limite, saia. Chegou no outro ambiente, você já ultrapassou onde você podia crescer, saia. Então, a qualidade dos seus negócios precisa ser algo claro e bem objetivo, tá bom? Você vai anotar, você vai colocar a sua assinatura e a data. É muito importante. E vai anotando e vai lendo. Estamos chegando então aqui na reta final. A palavra-chave de hoje é propósito. Qual é o propósito dos seus negócios? Qual é o intuito? Qual é o chamado do seu propósito hoje, da sua empresa? Para quem é? Por que é? E por que você deve insistir? Seu negócio é bom mesmo? Vale a pena você se esforçar? Vale a pena esse investimento emocional? Vale a pena esse novo curso que você quer fazer? Porque você já tem tanto curso, já tem tanto atendimento, já tem tantos serviços agregados e parece que nunca flui. Qual é o propósito? Você quer cuidar das mulheres? Você quer ser rica? Quer ser reconhecida? Quer ser vista? O que é que você quer? Qual é o teu propósito? Qual é o propósito da tua empresa? Coloque um pouquinho de fé, igual essa bolinha, um pouquinho, como se fosse um grão de mostarda. A sua fé ela precisa expandir. Os seus negócios, a sua mentalidade precisa expandir, já passou do tempo. Mas para isso, a palavra-chave para os seus negócios é propósito.
Você fazer uma análise, você entender para quem que eu quero levar os meus serviços, para quem que eu quero levar os meus produtos, como é que eu vou fazer. Então faça essa análise. Anota essa palavra-chave, que é para a sua vida, é para os seus negócios, propósito. A gente analisa a vida sem analisar os nossos propósitos, sem analisar os nossos chamados. Então, qual é o propósito de vida? Qual é o propósito que você quer trazer dia após dia? Eu quero orar pela tua vida. Parabéns para você que conseguiu chegar até aqui. Obrigada de verdade. Eu tenho um carinho enorme por cada uma que está aqui. Eu quero agradecer pela oportunidade que você tem de me ouvir, pela oportunidade que você clicou naquele link, participou dessa live, participou dessas aulas ao vivo. E amanhã é a última para você concluir, descansar. E lembrando que logo, logo vai ter mais. Coloque nos comentários, coloque ali no ao vivo, né, no chat, no bate-papo, o que você gostaria de receber a mais, tá bom? Feche os teus olhos, se você puder dobrar os seus joelhos, se você puder apenas ouvir, mas receba. Receba de coração esta oração, amém? Senhor meu Deus, Espírito Santo que nos ouve mais uma noite, eu quero te agradecer pela vida de cada mulher, cada pessoa, Pai, que está participando dessa reunião ao vivo. Esta aula ao vivo, qual nós falamos, Pai, sobre negócio, sobre propósito. O Senhor nos permite empreender, o Senhor nos permite criar, desenvolver, mas que tudo em nossas vidas venha a ter um propósito, Pai. Que tudo em nossas vidas venha a ter um propósito, que nós não vemos enterrar os nossos talentos. Que nós não vemos enterrar o talento, Pai, que cada mulher talentosa nesta noite venha ser próspera, venha ter um propósito nos seus negócios, Pai. Abençoa, Pai, o comércio, os sonhos, os objetivos de cada mulher nesta noite, Pai. E em nome do Senhor Jesus, dai ânimo, dai coragem, alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos contagia. Seja forte e corajosa. Tenha propósito nos seus negócios. Tenha propósito com a faculdade que você está fazendo, o curso que você está fazendo, a palestra que você está fazendo, as aulas que você está fazendo. Tenha fé, nem que seja um pouquinho, mas tenha fé, tenha propósito em tudo que você está fazendo. Não se limite. Não enterre os seus talentos de forma alguma. Vai multiplicar. E eu te digo, você precisa de outras pessoas. E que a paz do Senhor Jesus esteja na tua vida. Eu entrego tudo, Pai, na palma de tuas mãos. E que essas mulheres, elas sejam mulheres virtuosas. Mulheres guerreiras com propósito. E eu quero me despedir de vocês nesta noite. Eu encontro vocês aqui amanhã às 20 horas. Não esqueça, se ainda tem alguém que você quer que esteja participando com a gente, manda aquele link, compartilha. As aulas já estão gravadas. Para quem perdeu as aulas anteriores, já estão gravadas, já estão aqui na plataforma do YouTube. Participa e venha receber o seu certificado, venha receber o seu galardão, venha receber essas aulas preciosas, tá bom? Que a paz do Senhor Jesus, ela venha fazer morada no teu dia. E não esqueça, tenha propósito em cada sonho grande que você tem. Se cuida, viu? Tchau, tchau.